E aí, bebê reborns, eu achei melhor dividir ó, a videoaula, porque além de tava ficando muito grande, eu errei, eu me confundi nos dados, aí eu achei melhor cortar e começar uma segunda parte certa, né? Não adianta passar a informação errada. É, Bom, eu terminei o primeiro vídeo falando sobre desigualdades sociais, né? O Brasil, a sociedade brasileira, ela é fortemente marcada pela desigualdade social. É uma das características mais gritantes da nossa sociedade, infelizmente, né? E quando a gente fala em desigualdade social, a primeira coisa que vem em mente é a questão econômica, mas existem outros tipos de desigualdade, né? A escravidão mesmo deixa como sequela a desigualdade racial, né? Onde pessoas brancas têm mais acesso a oportunidades, à educação, menos abordada pela polícia, quando comete um crime é tratado de forma diferente, é, ao mesmo tempo que a população negra vive o oposto, né? Péssimas condições de moradia, maior número dentro das cadeias, né? Praticamente 80% da população carcerária do Brasil é negra e, e a gente sabe que isso não significa que o negro cometa mais crime, mas sim que graças a esse processo histórico, a população negra, além de conviver no seu dia a dia com uma violência muito maior, né, nas favelas e tal, com o tráfico, existe o racismo dentro das instituições, da polícia, né, dos juízes, né, dos sistemas de justiça e tal, em que há realmente dois pesos e duas medidas, né? A gente viu o caso de já só esse ano, dois caras lá em São Paulo, bêbados, com carros cada um de R$ 1 milhão, atropelaram pessoas, se mataram e saíram da delegacia pela porta da frente, né? E aí, ao mesmo tempo, uma pessoa negra correndo na rua, leva um tiro e a polícia fala que acha que foi bandido. Então vejam como é diferente, né? É desigual. Então, dentro da nossa sociedade, a desigualdade social ela é muito forte. E aí eu ia falar um pouquinho da econômica, porque a nossa sociedade ela pode ser estudada por uma classificação econômica, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar em classe A, B, C, D e E. O que significa isso, né? Atualmente, quando vai se estudar a população brasileira pelo viés econômico, né, levando em consideração a renda, a população brasileira é dividida em 5 classes, né, sendo a classe que recebe mais, classe A, classe alta, e B, C, D e E, conforme vai passando as letras, vai diminuindo essa renda, né? E existem alguns institutos, né, que fazem essas pesquisas e trabalham com esses dados, então não há um número preciso sobre o que faz você pertencer à classe A, B, C, D ou E, né? Por exemplo, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a principal instituição pública do Brasil, que responsável pelas pesquisas, né, para saber quantas pessoas tem no Brasil, quantas são negras, quantas são brancas, indígenas, qual a porcentagem de homens e mulheres, faixa etária. Veja, a gente para fazer política pública, para planejar qualquer coisa, a gente precisa conhecer o país que a gente tem, né? Então, de 10 em 10 anos é feito o censo nacional para saber quantas pessoas o Brasil tem, quantas nasceram, quantas morreram nos últimos 10 anos, como é que está a questão da faixa etária e tal. Imagina o seguinte, toda vez que vocês entram na escola tem uma pessoa contando, né?
Por quê? Porque a gente precisa repassar esse número. Vamos supor, entraram 400 alunos, né, pela manhã. A gente precisa repassar esse número para o pessoal da cozinha, porque eles vão cozinhar mais ou menos para 400 pessoas. Se não souber quantos alunos foram, como é que a galera da cozinha vai cozinhar, primeiro, o suficiente para todo mundo, segundo, não que sobre tanto que perca comida. Então precisa ter uma noção de quantas pessoas são para a gente fazer o trabalho na cozinha, e com a política é a mesma coisa. O IBGE é o órgão público do Brasil que faz essas pesquisas, né, para o governo e para o Estado no geral conhecer sua população e conseguir fazer leis e planejar projetos em cima desses números. Então, como é que o IBGE considera, por exemplo? O IBGE considera o seguinte: a classe E, que é a mais baixa, é a que recebe até 2 salários mínimos, certo? A família, certo? Então, as famílias que recebem abaixo de R$ 3.000 pertencem à classe E. A classe D é quem recebe até 5 salários mínimos, entre 2 salários mínimos e 5 salários mínimos. Dá mais ou menos entre R$ 3.000 e R$ 7.500, mais ou menos. A classe C é entre 5 e 10 salários mínimos, então é entre R$ 7.500 e R$ 15.000. A classe B é entre 10 e 20 salários mínimos, ou seja, a família que recebe entre 15.000 e 30.000 reais por mês. E a classe A mais elevada, é quem recebe acima de 30.000, acima de 20 salários mínimos por mês. Eu vou apresentar, vai cair na prova inclusive, eu vou compartilhar com vocês uma reportagem do site Poder 360, certo? É um site conservador que no começo desse ano, em janeiro de 2025, essa matéria foi publicada falando sobre a classe média no Brasil, certo? Então, quando se fala em classe média no Brasil, se a gente tem 5 classes, A, B, C, D e E, a classe média é a classe C, certo? É a galera que recebe entre R$ 7.500 e R$ 15.000, segundo o IBGE. E o que está falando nessa reportagem? Que pela primeira vez desde 2015, as classes A, B e C juntas voltam a representar mais de 50% da população brasileira. Então, em outras palavras, atualmente, em 2025, de toda a população brasileira, mais de 50% pertencem às classes A, B e C. É um diferencial muito pequeno, certo? Segundo essa reportagem, é 51,1%, né? É quase que um número simbólico. Mas houve uma queda dos últimos anos, né? As classes D e E, elas nas últimas pesquisas, elas representavam 50,4%. E atualmente deu uma queda, está com 49,9%. Veja, essa é uma das formas de se entender a desigualdade social no Brasil e é a que o IBGE utiliza, certo? Nessa reportagem que eu vou apresentar para vocês, eles consideram diferente. Eles consideram a classe D e E quem recebe até R$ 3.400, a classe C quem recebe entre R$ 3.400 e R$ 8.100, a classe B entre R$ 8.100 e R$ 25.000 e a classe A quem recebe acima de R$ 25.000. É um pouco diferente do cálculo feito do IBGE. Eu acredito, inclusive, que esse do Poder 360 condiz mais com a realidade, né? A classe C
ela recebe entre R$ 3.400 e R$ 8.100. Eu acredito que tem muitas famílias, pai e mãe trabalhando, ou mais de uma pessoa trabalhando dentro de casa, chega mais ou menos nesse salário, nessa renda. Então acredito que nessa reportagem o cálculo que eles utilizam está mais preciso com a nossa realidade. Mas é isso, a nossa sociedade, vejam, praticamente 50% integra as classes D e E, as que recebem mais baixo, né, a renda que tem a renda menor. A classe D e E nessa reportagem são aquelas famílias que recebem até R$ 3.400, né? E aí é praticamente metade da população para sustentar a família toda com esse dinheiro. Então ainda estamos em um nível de desigualdade muito grande, né? Metade da população recebe muito pouco. Vamos lá. Além disso, eu já tinha comentado sobre a desigualdade de gênero, né? Eu vou falar sobre duas desigualdades de gênero, tá? Uma econômica, né, no que se refere à questão financeira mesmo, e a outra na questão política, né? Começando pela econômica, eu vou apresentar uma reportagem para vocês que é da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, né? E a manchete diz o seguinte: mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, aponta primeiro relatório de transparência salarial, certo? Isso foi publicado no ano passado. E vejam, em outras palavras, mulheres recebem 20% a menos que homens, certo? Cumprindo a mesma função, né, com as mesmas responsabilidades, simplesmente pelo fato de ser mulher, recebe 20% a menos do que os homens. Então, eu falei no início da desigualdade, como que a desigualdade econômica é medida aqui no Brasil, que a sociedade é dividida em classes, A, B, C, D e E, e agora eu estou abordando outro ponto de vista da desigualdade, que fala sobre como homens e mulheres, mesmo ocupando o mesmo cargo, a mesma responsabilidade, as mulheres recebem 20% a menos. O que é que justifica isso? Complicado afirmar, né? Mas há alguns discursos, né, que falam, por exemplo, a mulher, como ela tem filhos e amamenta, é justo que, como ela para amamentar, ela receba um pouco menos. Ou então, a mulher, como ela normalmente é responsável pelos serviços domésticos, né? Serviços domésticos esses, como eu já falei na outra aula, não remunerados, né? Muitas trabalham fora e trabalham em casa, tem uma outra jornada de trabalho quando chega em casa, diária. As mulheres, como têm essa responsabilidade em casa também, se acontecer qualquer coisa com o filho, vão ligar para a mãe e a mãe vai precisar sair mais cedo. E aí, essas coisinhas que relacionam a mulher, a responsabilidade dela com a família e tal, são as justificativas para que as mulheres recebam menos. E aí eu pergunto, vocês acham justo isso? Eu acho muito complicado, né? Porque, primeiro, as mulheres e a amamentação e gerar filhos, parir, né? Isso tudo é um milagre, né? A humanidade precisa disso. É uma dádiva, né? Para a gente se perpetuar enquanto espécie, homens e mulheres têm um papel fundamental, mas as mulheres em especial, né, que geram essa vida dentro de si e tal, elas receberem menos do que os homens por conta disso, eu particularmente não acho certo. Inclusive porque essas regras foram inventadas por homens, né? Vamos lembrar que as mulheres há muito não tinham voz nenhuma, hoje lutam para ter o mínimo de voz possível, né? E é uma luta mesmo para que elas sejam ouvidas e respeitadas.
Mas essas leis, essas regras que versam sobre o trabalho, sobre o salário, não sei o que, elas foram criadas na época que as mulheres já não tinham, ou melhor, ainda não tinham voz nenhuma. Então são leis pensadas por homens, mas que colocam a mulher numa situação de não é submissão no caso, mas vulnerável, né? Numa situação degradante de certa forma, né? Você receber a menos, mesmo cumprindo a mesma coisa do que os homens. E a outra reportagem que eu quero trazer também, falando sobre desigualdade, e em especial sobre as mulheres, deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. É porque as duas temáticas principais desse trimestre é justamente a questão do trabalho e a questão de gênero. Como ano passado eu trabalhei com vocês, gênero, sexualidade, eu achei interessante abordar mais com esse foco relacionando com o trabalho, certo? E aí a outra reportagem que eu quero mostrar para vocês, ela foi publicada ano passado também, um estudo baseado numa pesquisa do IBGE, né? E que diz o seguinte: representatividade de mulheres no parlamento brasileiro é a segunda menor do G20. O G20 são as 20 maiores potências, né, econômicas do mundo, e do G20 o Brasil é o segundo lugar com menos mulheres sendo representadas no poder político, com menos parlamentares mulheres. A gente só perde para o Japão. O Japão, menos de 10% dos cargos parlamentares são ocupados por mulheres. Aqui no Brasil são quase 15%. Né? Vou falar o número preciso. O Japão, 9,68% dos cargos ocupados por mulheres. No Japão, não chega nem a 10%, 9,68%. No Brasil, 14,81%, não chega nem a 15%. E aí abaixo do Brasil tem Índia, Rússia, Turquia, Coreia do Sul e etc. Mais um bocado. O país em que há o índice de desigualdade melhor, que aí nesse caso nem é desigualdade, é o México. O México está com 50%. Precisamente, 50% do parlamento é de homens e 50% formado por mulheres. E isso é muito importante, galera, porque, como eu dei o exemplo, as leis formadas pelos homens colocou a mulher numa situação em que naturalizou ela receber receber menos do que os homens. E aí, isso se perpetua enquanto as mulheres não estiverem lá fazendo as leis, né? É no parlamento que as leis são feitas. E aí aqui no Brasil, 15% desse parlamento é ocupado por mulheres. Eu vou compartilhar esses 3 dados com vocês. Eu acredito que é isso. Leiam com atenção a prova. Vejam essas reportagens, assistam os vídeos, beleza? E o desafio da minha prova é simplesmente ler, galera. Se você conseguir ler com calma, respira, vai entendendo o que eu quero dizer ali. Eu tento escrever com uma leitura fácil, assim. Se esforcem, tá bom? Tentem ler com calma, que vocês vão conseguir tirar uma nota boa. Beleza? Fui!